Proferida pelo Dr. Luís Raposo, que é Presidente do ICOM Europa e Vice-Presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses, entre uma multiplicidade de funções, ações e de uma vida dedicada à cidadania ativa de uma forma exemplar. E, portanto, ele vai nos passar a apresentar uma comunicação que intitulou por uma abordagem pluralista e cidadã do património cultural. Convite e parabéns à DERAF por esta organização. Eu, infelizmente, não pude estar cá antes, só vim agora. Ontem, para lá da meia-noite, estávamos a discutir também temas de património em Abrantes, num outro encontro que houve em que fui convidado para participar e, portanto, tive que compatibilizar as duas coisas e estou aqui com muito gosto. Estou a começar, quando devia começar a sessão de encerramento, portanto, e suponho, porque vi do programa e porque já ouvi agora, na sessão de tarde em que estive, que foram intervenções todas muito interessantes, mas algo cansativas, estas jornadas completas, e, portanto, enfim, arrisco muito a cansar-vos demasiado. Vou passar certamente muitos diapositivos, sobretudo aqueles que tenham letra miudinha, ou textos legais, diplomas legais, porque não seria, provavelmente as apresentações serão disponibilizadas e, portanto, por meu lado podem disponibilizar e, portanto, utilizá-la depois. E não vou falar especificamente de arqueologia, vou falar de património cultural em geral. Nesta perspectiva, o papel realmente dos cidadãos, da cidadania, como se diz agora, uma expressão que não me é especialmente cara, mas que eu utilizo aqui, a minha praia é do movimento associativo, e sempre foi ao longo da vida, que constitui uma opção, e é bom que se tenha consciência que constitui uma opção. Não se podem ter muitos chapéus na cabeça ao mesmo tempo, nem se devem. E há momentos em que, por se ter feito umas determinadas opções, se fecham outras, necessariamente. E assim é que a vida deve ser encarada e responsabilizada em termos adultos por todos nós. A minha sempre foi a do movimento associativo, embora tenha durante 16 para 17 anos sido diretor do Museu Nacional, na sequência do UCOAT, que já hoje aqui o Fernando Real falou, e portanto, e de todo aquele episódio que deu origem ao COA, e portanto ao convite que me foi feito por o Ministro Manuel Maria Carrilho, para vir a ser diretor do Museu Nacional de Arqueologia, que não estava, digamos, no meu projeto de vida a longo prazo, foram frutos de circunstâncias, e daí, a partir daí, isso alterou muito a minha vida na perspectiva mais dos museus e da ligação aos museus, ao ponto de exercer as funções no ICOM, que já foram aqui referidas. Mas continuo a dizer sempre, e ontem à noite em Abrantes dizia isso, a resposta a algumas intervenções, que eu sou arqueólogo e é como arqueólogo que me entendo. Não é como museólogo, nem como conservador de museu, portanto é como pessoa de arqueologia, arqueólogo, que trabalha em museus há 40 e tal anos e que acabou de se reformar agora há poucos dias. Portanto, vou-vos falar na perspectiva do dirigente associativo, do militante associativo, também não gosto da palavra ativista, que é muito diferente de militante, eu gosto da palavra militante, e não sou só eu, basta ver os supermercados que estão aí nessa campanha e dizem que nós somos militantes disto, daquilo e daquilo outro. Não dizem que somos ativistas, porque o ativismo, na perspectiva, no sentido semântico das palavras, na conotação que as palavras têm na nossa cabeça, o ativismo é superficial. Aquilo que verdadeiramente é compromisso para a vida é a militância, com causas, não é? Que sejam elas quais forem, da natureza, da política, do que seja. Bom, e vou-vos falar, portanto, procurando ser o mais breve possível, não sei bem como é que isso, será que é assim? É. Começo com este curtíssimo vídeo. Este era o teaser, como se diz em inglês, o vídeo, ou em português, do inglês que se utiliza agora muito, era o vídeo promocional do Ano Europeu do Património Cultural, feito e aprovado por todos, incluindo por nós próprios, que pertencíamos à Comissão de Stakeholders, também, mais um português que se utiliza agora, de partes interessadas da sociedade civil, neste Ano Europeu do Património Cultural, onde eu estava representando os museus europeus. E dá uma ideia da amplitude do conceito. Quando nós falamos em património cultural, falamos em um continente vastíssimo.
vastíssimo. E cada um destas divisões, muitas outras podiam acrescentar, dão conta de áreas específicas do património cultural que têm as suas próprias problemáticas, as suas próprias expertises, mais um outro português que se utiliza agora, portanto, enfim, e que qualquer delas seria e é, como todos sabemos, pano para mangas em termos de colóquios, de congressos, etc. Eu não vou ler o que está ali, penso que é suficientemente perceptível e que também, para não atrasar muito, não vou comentar um por um, é só sugerir a questão. E a questão que se pode colocar face a uma tão grande diversidade conceptual e prática, são este tipo de questões, na perspectiva do que eu hoje queria aqui falar. A quem pertence este património? Seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista simbólico. Todos aqueles patrimónios que vimos. Podem e devem, no caso da arqueologia, os sítios arqueológicos ser todos musealizados e, se não, que critérios adotar? Obviamente que não podem ser todos musealizados. Mas então que critérios adotar? Qual a identidade própria de sítios arqueológicos musealizados e de museus de arqueologia? Duas ferramentas muito importantes que temos ao nosso dispor. Que redes cooperativas e que sinergias se estabelecer entre museus e sítios musealizados e museus de arqueologia. Bom, eu, como digo, vou passar rapidamente para avançar mais na exposição, mas iria começar, se fosse uma intervenção mais longa, com mais tempo e não ser tão fim de tarde, eu começaria por evocar um conjunto de diríamos, considerações conceptuais de posições de princípio de fundo de uma das principais associações de património, estruturas associativas de património no mundo, que é o ICOMOS. Ontem tiveram cá na Paula Mendoeira, por vídeo, ela falou, ela, como sabem, foi durante durante algum tempo presidente do ICOMOS em Portugal e é muito ativa no ICOMOS. O ICOMOS é uma dissidência benigna, no sentido positivo do termo, do ICOM. Portanto, o Conselho Internacional dos Museus, que criou-se primeiro e incluía o domínio que é hoje do ICOMOS, e depois houve uma separação, e muito bem, do ICOMOS, porque tem características muito próprias. Bom, o ICOMOS tem um conjunto, o ICOMOS Portugal, refiro-me aqui, estamos a falar de Portugal, tem tido uma ação muito importante em termos da militância cidadã em defesa do património. E muito incompreendida por vezes. Até, diria, mais que o ICOM, mais aguerrido, mais intensa e evidentemente, causando incómodos maiores. Até porque muitas vezes os interesses instalados são também muito mais poderosos nessas áreas dos monumentos, do tecido urbano. Em geral, já vimos aqui a apresentação notável sobre o Évora e os outros locais e vemos como está em causa muita coisa. Ora, o ICOMOS precisamente tem um conjunto de cartas que vocês todos conhecerão porventura e intervenções, neste caso é no Porto, o Quarteirão das Cardosas, e questões práticas, casos concretos e bicudos que se levantaram e dos quais decorreram posições de princípio do ICOMOS, as chamadas cartas que eles têm feito, não é? E face a uma sociedade e a interesses poderosíssimos instalados que nos deixam às vezes muito pequeninos e muito, não direi cabisbaixos, porque é da nossa índole estarmos sempre a lutar, mas certamente que muito, digamos, descoroçoados face àquilo que vimos à nossa volta. Quando vimos que intervenções como desta das Cardosas, no Porto, recebeu prémios, foi ultra badalada por tudo o que é movida, este é um termo português-espanhol, movida, nós perguntamos, mas que sociedade é esta? Que sociedade é esta que permeia de tal modo nas vanity fairs, mais outra expressão portuguesa, estas intervenções que nós, os técnicos que amamos o património, achamos que são completamente intoleráveis. O tal fachadismo, por exemplo, não na perspectiva que falou a Maria a Lucas, a minha amiga Isabel Maria, mas o fachadismo no sentido não é só pintar a fachada, é destruir o interior todo, que é muito mais grave do que apenas pintar a fachada, para alindar durante algum tempo. Não é? Isso é que é o verdadeiro combate do fachadismo. E o relatório do ICOMOS denuncia isso muito bem. Eu, se tivesse tempo, iria ler com atenção, ia ler algumas passagens destas que me parecem, devem pontuar, devem ser autênticas bíblias do pensamento associativo de cidadão, da cidadania em defesa do património. Temos que apoiar muito fortemente este tipo de posições dos nossos colegas, muitas vezes são altamente corajosas. Porque, sobretudo no ICOMOS, mais até do que no ICOMO, porque no ICOMOS muitos dos nossos colegas que estão lá, na direção, nas outras estruturas,
têm a sua própria vidinha. São arquitetos, são engenheiros, têm os seus projetos, estão a pôr em causa a sua própria ganha-pão muitas vezes, quando tomam determinadas posições. Temos que os apoiar e temos que saudar que sejam tão generosos em defesa do património. Esta declaração do ICOMOS 2013 continua a ter toda a pertinência e validade e atualidade para mim. Bom, eu vou, como disse, vou avançar estes slides todos com muito texto, porque era uma análise que podíamos fazer destas declarações, mas eu suponho que até muitos dos presentes as conhecem e em todo o caso só me queria chamar a atenção para que existem. E depois na internet tudo isto está evidentemente disponível. A importância dos núcleos históricos, a centralidade dos núcleos históricos, não fachadas apenas, interior e se possível gente a viver lá dentro. Não é para turista ver, não é para toirismo, que é diferente de turismo. Toirismo é que é português, vem de toiro. Portanto, enfim, estas várias eu vou passar, como digo, não há tempo. Portanto, o combate ao fachadismo neste sentido, não é? Já só pintar fachadas também é uma coisa, me parece um bocadinho exótica, não é? E que pode surtir efeito a curto prazo, mas não é de facto aquilo que nós queremos para o património. Mas então, para além disso, destruir os interiores para tirar, como foi nas Cardosas e em outros locais, para tirar pisos, fazer um silo alto e, portanto, ficar só a fachada toda e dentro é um silo alto, em vez de ser um palácio ou qualquer residência antiga, como era inicialmente, acho absolutamente desprezível. Como combater os interesses instalados e vencer os interesses instalados? E era isto verdadeiramente que eu queria, mesmo que eu vá utilizar os menos de meia hora que tinha previsto, uma vez estou a avançar assim tão depressa, não dou por mal emprego que seja assim, porque às vezes fica melhor as ideias-chave quando nós somos curtos do que quando nós somos muito longos, não é? E então eu alinharia 4 condições absolutamente essenciais para nos posicionarmos em defesa do património numa perspectiva cidadã e pluralista. Isto é fundamental. Pluralista ao ponto de aceitarmos perder, porque perdemos muitas vezes. E a sociedade não é só feita por patrimoniólogos, por amantes do património. Não é? Eu lembro de uma vez uma conversa com o saudoso Mário Soares, em que ele, saudoso para quem tem saudade deles, não é? Mas quer dizer, pronto, não quero aqui adjetivar, com o Mário Soares, conhecido, em que ele nos dizia, ou me dizia, a um grupo, não era a mim especificamente, contestando uma coisa que nós arqueólogos lutávamos naquela altura, já não lembro o que era, não interessa agora, era, bem, se eu fosse ligar aos arqueólogos não se cavavam batatas em Portugal. Portanto, esta ideia de, digamos, de má interpretação, às vezes tem razões, nós às vezes somos fundamentalistas demais, não pode ser. Vão ver, uma das condições que eu aqui ponho. Portanto, primeira condição, uma sociedade civil forte, exercendo ativamente os seus direitos de cidadania. Esta é a condição primeira para uma boa e sadia vivência do património cultural num país. E é que nos falta mais. Muito mais do que as políticas do governo, dos governos, que nós combatemos todos os dias. Mas faltam-nos, pior ainda, cidadãos ativos. Porque, no fundo, nós temos os governos que merecemos. Temos os políticos que merecemos. Felizmente não vivemos em ditadura. Poucos aqui serão jovens ao ponto de terem conhecido a ditadura. De facto. Quase todos sempre viveram em democracia. Isso é um bem inestimável. Absolutamente inestimável. Portanto, nada nos impede, senão, evidentemente, os nossos interesses próprios instalados, legítimos, cada um faz da vida o que quer. O ordenado ao fim do mês, os amigos de salão, o poder ir a muitas vernissagens, outra palavra, esta é portuguesa, mas esta é do francês. Portanto, cada um faz da vida o que quer. E, claro, em função disso, tem as limitações à sua liberdade que tem. Mas não são impostas por o poder político, essas limitações à liberdade, como era antigamente. Portanto, uma cidadania ativa e forte é absolutamente condição vital. E ela existe em alguns países, eu lembro-me, por exemplo, em que existe muito, que é o Reino Unido, e até mais a Escócia do que a Inglaterra, mas também na Inglaterra. Portanto, não tem tanto a ver
com, desde logo não tem a ver com esquerdas, direitas, coisas disso, não tem nada a ver com isso. Nem sequer tem a ver com monarquia ou república, eu sou republicano, defendo a república, mas também não tem a ver com isso. Tem a ver com nós próprios, com a nossa maneira de entendermos o nosso lugar no mundo. Nós caracterizamos por o Zé Povinho, que o Bordal inventou, muito simpático, mas muito alienado. Para o Zé Povinho o mundo terminava nos limites da sua leira. Ele é simpático, ele até inclusivamente é sadiamente anti-poderes, ou desconfiado de todos os poderes. Como se dizia ao Bordal, o Zé Povinho, os bailes de máscaras do Terreiro do Paço. E é bom sermos assim, mas também é importante que olhemos para além dos limites do nosso horizonte da terra que trabalhamos do dia a dia. Portanto, movimento associativo. Eu escrevi em termos um texto que me permite, com desculpa, é os privilégios do orador, chamar a atenção, sobre o papel do associativismo na construção de uma política democrática de museus. Aqui falava-se mais de museus. Não vou, evidentemente, falar sobre esse texto, mas onde eu historio um pouco isto, antes do 25 de Abril, durante ou depois do 25 de Abril, como é que evoluíram os vários domínios do património cultural na relação cidadã com a democracia, e antes com a ditadura. E depois é criarmos, para além desta associação, estas associações que temos, como ontem eu estava em Abrantes, ou aqui em Aveiro, ou noutros lados por todo o país, chegaram a haver no país, em Portugal, depois do 25 de Abril, mais de 200 de associações de defesa do património. Nós temos a única Constituição e depois leis de enquadramento de direito reforçado, portanto, como a Lei de Base do Património Cultural Português, que é paraconstitucional, a única na Europa que estabelece o direito à ação popular em defesa do património cultural. Isto não quer dizer pôr bombas, até porque estragava o património cultural. Mas quer dizer, significa que, por exemplo, uma associação como a Adrevap tem toda a legitimidade, toda, para intentar ações em defesa do património cultural sem ajudas de custos judiciais, por exemplo. E eu pergunto, quantas associações do património cultural neste país já fizeram isso? Usaram desse direito? Nós temos os direitos, não os exercemos, muitas vezes. E pior, caímos também com frequência, que é uma pecha imensa, na maledicência e na conversa de café. Portanto, é preciso plataformas associações ativas, dinâmicas, com know-how, com capacidade de analisar os projetos, os processos, as situações, e depois plataformas associativas. Esta, a PP Cult, a Plataforma pelo Património Cultural, que reuniu e reúne de algum modo, embora esteja hibernada por 20 e tantas associações do património de âmbito nacional, não tanto até de âmbito local, como a vossa ou outras, mas há uma outra, a Proévora, por exemplo, faz parte da PP Cult, que são quase, digamos, são fundacionais do nosso movimento associativo. E que espero que agora, depois da pandemia passar ou passando um pouco mais, que possa emergir de novo, porque há muita coisa acumulada à espera da ação da PP Cult. Foi, antes da pandemia e durante algum tempo, muito importante, porque é muito importante para nós, desde logo, porque nos faz elevar muito o nível da nossa capacidade de reflexão. A massa cinzenta, não é? Instalada. Aumenta muito quando nos pomos a confrontar. E não é só nos colóquios, nestas intervenções, é em grupos de trabalho específicos, para analisar dossiês concretos, não é? E depois produzir documentos concretos, não é? Que podem arrancar de questões locais, mas que depois devem ter doutrina nacional ou até internacional. Nós fizemos na PP Cult, por exemplo, debates como este, privatização e arrendamento do património cultural, virtualidades e limites, e não temos agendas políticas. Todos nós somos políticos, no sentido da polis. Todos nós, provavelmente, ou alguns de nós, somos até políticos partidários, no sentido de ter a sua preferência partidária. Mas o património une esquerda, direita, extrema-direita. Une todos. Pode unir todos. Não é um terreno de concórdia celestial, onde nós estejamos todos de acordo, porque os interesses sociais estão instalados. Mas ideologicamente, eu digo ao nível da posição ideológica, é possível dialogar entre todos. Como digo, não é que estejamos depois todos de acordo, mas temos a margem suficiente para dialogar entre nós.
E aqui está o caso, a privatização do património não é nenhum diabo vermelho para a PP Cult. E isso foi discutido entre virtualidades e limites. Bom, fizemos várias declarações, esta, por exemplo, é uma das mais importantes. Eu digo que fizemos porque sou o dinamizador, ou fui da PP Cult e coordenador da PP Cult. E sou eu que sinto mais a falta, é em cima de mim que caem as reclamações sobre não haver mais atividade. Esta declaração é muito importante, continua a ter muita atualidade, que é o património como valor estratégico e oportunidade nacional. Pronto, com medidas positivas, pela positiva, não é reclamar, eu vou avançar, está disponível, são as associações que integram a PP Cult. Segunda condição, para além da sociedade civil forte, legislação de enquadramento e regulamentar, nacional e internacional. E aqui digamos que é, apesar de tudo, como estamos melhor servidos, quer a nível internacional, quer mesmo a nível local, quando se fala da legislação de enquadramento. O Fernando Real conhece muito mais destas matérias do que eu, portanto, eu tinha aqui algumas coisas para falar, mas vou passar os slides só passando. Chama a atenção só para esta última, uma das últimas convenções no plano internacional, que é a Convenção de Faro. A Convenção de Faro, celebrada em Faro, não é? Teve como um grande protagonizador o Dr. Guilherme Oliveira Martins, que é também um patrimonialista, não é? É muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Em geral, as convenções, desde a velhinha Daia, de 1954, do pós-guerra, até, em geral, as convenções, as cartas, as recomendações internacionais, para a arqueologia, evidentemente, que há uma muito importante, que é a de Malta, em que o Fernando Real, se não estou em erro, esteve muito ligado também na execução, na sua execução. Todas essas convenções, cartas, declarações, se quiser, são importantes, mas, em geral, são mais piedosas que outra coisa. E isso, para mim, incomoda-me bastante. Esta de Faro parece-me que foi mais longe, muito mais longe, porque é centrada no cidadão e no papel dos cidadãos. É a primeira que estabelece que politicamente em cada país deviam-se criar as comunidades do património, as comunidades de cidadãos do património, e que centra a ação sobre o património não nas políticas governativas, mas no poder, no empoderamento, não sei se é espanhol, se é português, dos cidadãos. É muito, muito importante. Depois há no plano nacional a Constituição, que já falei, a Lei de Bases do Património Cultural, eu referi a questão da ação popular, que está aqui também referida. Aqui volto atrás no plano internacional, mas vou passar os slides. Nós, no plano internacional, evidentemente, confrontamos até com questões, eu digo nós porque eu agora vivo muito esse plano internacional também por causa do ICOM, com questões até muito maiores e mais graves do que as nossas. Nós devemos ter consciência de que há muito mais mundo para além do nosso país e mundo muitas vezes muito mais complexo. Esta é a Varsóvia do pós-guerra. E a Convenção da Haia, o Escudo Azul, todo um conjunto de resoluções que eu vou passar assim, a destruição das estátuas dos Budas no Afeganistão, o saco dos museus, como este museu de Alepo, não é? E notem que isso é outra dimensão, mais de museus, que eu não vou aqui entrar, não posso entrar muito, mas o tráfico de antiguidades neste momento no mundo vem logo atrás das três grandes máfias que existem no mundo, que é a das armas, a das drogas e de medicamentos legais, mas não deixam de ser drogas, e está-me a faltar aqui uma terceira, a do capital financeiro. E em certos momentos, em certas situações de crise, como foi a ocupação pelo chamado, entre aspas, Estado Islâmico, com muitas aspas, a Síria, o norte da Síria, a zona de Alepo, eles próprios confidenciavam que o dinheiro que conseguiam através dos buracos que faziam em cidades da Mesopotâmia, antigas, por exemplo, como Mari, era mais das antiguidades. Depois de saquearem os museus, depois de irem aos museus, os buracos que faziam e aquilo que conseguiam obter de escrita cuneiforme, que é muito apreciada pelos colecionadores, etc., era mais do que conseguiam através do petróleo, que estavam-lhes muitas portas fechadas nessa altura. E era assim que eles compravam armas. E se eles conseguiam esse dinheiro, é porque havia alguém do nosso lado que estava a comprar. Não é, porque nós somos todos corresponsáveis. Porque
somos nós, na nossa abundância, que somos os verdadeiros responsáveis pelo tráfico de antiguidades. Não são necessariamente os autores materiais das pilhagens. Esta é a cidadela de Alepo, o mercado de Alepo antigo e depois a destruição de Alepo. Reparem, esta é uma outra cidade muito interessante, que é Zenóbia, de uma princesa, junto ao Eufrates, uma cidade absolutamente fabulosa. Tive a ocasião de poder visitar isto e é maravilhosa, ainda uma cidade romana e pré-romana e com as muralhas todas preservadas. E a quantidade está ali ampliada, não sei se dá para ver, de buracos. Aquilo tudo são buracos como se fossem minas, não são, são buracos dos talibãs, dos jihadistas, do Estado Islâmico. Portanto, a situação internacional pode ser muito pior do que a nossa. E isto é Mari, precisamente, a célebre biblioteca, onde se encontraram a escrita cuneiforme. Esta é uma outra, este é Palmira, evidentemente, também conhecido. O grande castelo, também na Síria, dos Crac de Chevalier, do Crac de Chevalier, bombardeado também, aqui por tropas também do nosso lado. Isto não há bons nem maus neste lado, do nosso lado, como quem diz, no lado das coligações ocidentais. Portanto, não há bons nem maus nestas coisas, não é? Quando, em 1999, o Metropolitan Museum of Art reabriu ao público a sua exposição de antiguidades assírias, muitos dos exemplares novos indicados como proveniência de reservas, o arqueólogo Nicholas Postgate, portanto um americano que tinha feito inventários antes, detectou, está ali explicado, como estando nos museus do Iraque. Antes. Os museus do Iraque foram meticulosamente e com catálogos na mão, saqueados pelas tropas americanas. E o que lhe valeu foram os próprios americanos da Associação da Arqueologia Americana que protestaram e tinham inventários feitos antes. Alguns, alguma coisa tinham. Bom, esta é a Convenção de Faro, esta é a de La Valeta, que eu já há bocadinho referi, mas eu vou avançar, não vou... Eu tinha aqui a de Faro. Terceira condição é um poder de Estado a todos os níveis, central, regional e local, democrático. Democrático temos, mas eu acrescentaria, e amigo do património. E isso, acho que muitas vezes não temos. Há de tudo, mas muitas vezes não temos. Porque fazem-se demolições sem, como este do solar da Dona Messia no Funchal, fazem-se demolições, neste caso um solar seiscentista, para a Madeira, para o Funchal é realmente muito antigo, portanto é muito importante. Foi destruído contra toda a reclamação da Associação Archais, a Associação de Arqueologia de Património da Madeira. Destruíram. Há o caso em Lisboa de toda aquela colina dos hospitais, colina de Santana, que também esteve em risco de ser completamente descaracterizada e destruída se não fosse a ação do movimento associativo. Já havia planos para aquilo tudo e nós, a PP Culto, promoveu este debate, a colina de Santana, existem alternativas e apresentámos com arquitetos, com engenheiros, com colegas nossos, arqueólogos, mas sobretudo arquitetos, apresentámos propostas alternativas para cada edifício, sugestões. Bem, isto continua a ser disso. E depois há ao nível local também muita coisa boa e muita coisa má, evidentemente. Seria mais fácil, num certo sentido, pagante, estamos num ambiente associativo, vir para aqui dizer mal disto, daquilo que se fez, mas eu prefiro dizer o bom que se fez também, ou que se faz, 2 ou 3 coisas, porque para cá vimos mais, outras, há tantas, felizmente há muita coisa boa que se faz. Mas, por exemplo, o plano de pormenor e salvaguarda do histórico de Serpa, na altura, não sei se mantém ou não, era extremamente bem feito e completo, com um regulamento imenso, até porventura até demasiado completo. Reparem, isto tudo é o plano de Serpa, salvaguarda do núcleo histórico de Serpa, isto em Portugal. E claro que no estrangeiro também temos, sobretudo a tradição, há bocadinho já citei, britânica, que é muito forte e muito grande nisto, não é? Os fluxogramas, organogramas dos processos também em Portugal, dos procedimentos neste processo, eu vou passar rapidamente. Isto é depois há esta nova realidade da arqueologia sob contrato e a arqueologia empresarial, ou do património em geral, empresarial. É um terreno em que também temos sentimentos mistos. Em tempos
muito tempos que já lá vão, eu fiz uma entrevista, quer mais que uma entrevista, uma longa conversa que está publicada na revista Vértice, com o Dr. Jorge de Alarcão, sobre como é que, várias coisas, entre as quais o futuro. E estávamos finais dos anos 70, início dos anos 80. 1979, 80, 81, não me lembro bem, está publicado. E na altura já, em França, noutros países, havia empresas de arqueologia e arqueologia de natureza empresarial. E eu perguntei-lhe o que é que ele achava disso. E ele disse, se nem pensar nisso, a arqueologia é humanismo, é história, não se pode vender a interesses empresariais. Isso tem que ser as universidades a investigar, os museus também, sim senhor, e tal, mas tudo como investigação programada, com quesitos históricos, e a partir daí vamos para o campo ver o... Ora, nós sabemos hoje, eu penso que tenho aqui no slide seguinte, já está mais atualizado, até porque há pouco tempo a minha colega que me deu estes dados, dos quais eu fiz este gráfico, é a Jacinta Bugalhão, fez o doutoramento, já muito mais completo sobre isto, mais atualizado. E, portanto, mas o que vem a seguir, para a frente, do que aqui está, que é 2007 ou 2008, portanto, repara como o tempo passa depressa quando eu fiz isto, ainda é mais, acentua exceto na pandemia, claro, acentua estas curvas. É a explosão imensa da arqueologia de impacto ambiental. Hoje em dia, a arqueologia programada, que eu tive o privilégio, como arqueólogo do Museu Nacional de Arqueologia e também como professor universitário, convidado, de ser a minha vida, sempre, nunca trabalhei em arqueologia de contrato, e admiro imenso quem trabalha na arqueologia contratual, admiro imenso, tenho um respeito imenso, porque as condições de trabalho são violentíssimas muitas vezes, a dignidade pessoal do trabalhador é sempre, muitas vezes, posta em causa. E depois a própria incapacidade tem que se correr de um lado para o outro, de um lado para o outro, de seguir um dossiê até ao fim, de tirar o gozo, porque no fundo, como dizia o Leite Vasconcelos, o gozo é o término de tudo na vida. E eu não percebo como é que os nossos colegas que trabalham na arqueologia, digamos, contratual, do impactos ambientais, podem tirar gozo da arqueologia. E por isso eu tiro-lhes o chapéu. Têm, de facto, são heróis no nosso tempo. Eu, felizmente, para mim e para a minha, digamos, saúde, nunca tive de me confrontar com essa situação, trabalhei sempre na perspectiva mais do programa científico, da problemática científica. Mas vejam, o que em 1998, se eu leio aqui mal, era aquele número 1, era a arqueologia programada, aquela que eu faço. Em 2008 era aquela coisinha cá em baixo. E o 3, que é a arqueologia de salvamento, inverteu-se completamente. Hoje a Jacinta calcula que há próximo de 1000 arqueólogos. Naquele tempo, 1998, 2000, final do século XX, éramos poucas dezenas. E mais para trás ainda menos. Em 74 eu podia dizer que só havia 4 arqueólogos profissionais em Portugal, que eram os do gabinete da área de Sines. Por exemplo, o Carlos Tavares da Silva. Porque os outros que faziam arqueologia eram professores universitários, eram dos museus, eram isto e aquilo, mas não existiam, não ganhavam o pão, não ganhavam o ordenado, só por ser arqueólogos no campo, a trabalhar. E os gabinetes da área de Sines eram porque houve um indivíduo, no tempo da outra senhora, não em tudo era mau, evidentemente, esta coisa de ver a preto e branco o mundo é terrível. Houve um indivíduo nesse outro tempo, em 68, 69, que teve o desenrincância intelectual extraordinário de contratar e pela primeira vez fazer arqueologia de contrato nas áreas que ia ser afetada pela área de Sines. Um indivíduo que era um simples diretor de um departamento. Hoje é secretário-geral das Nações Unidas, chamava-se António Guterres. Portanto, muito, e em qualquer tempo que seja, mesmo na noite mais escura, muito depende de nós, dos nossos valores, daquilo em que acreditamos. Bom, e a verdade é esta, é que de facto as políticas de Estado em Portugal são miseráveis para o património cultural e para a cultura. E não nos venham dizer que é porque somos pobres, que não há dinheiro. É por questões de opção política, de incultura, de atavismo secular do nosso país. Não são só os governantes, como digo, mas é evidente que aqui são eles que dão a cara porque são eles que fazem os orçamentos de Estado. Esta estatística é arrasadora.
Já passaram uns anos também, 2015, mas basicamente continuamos no mesmo. Nós verificamos que, quando comparamos, quer em termos de PIB, quer em termos de orçamento de Estado, o que o Estado português investe em educação e em cultura, na educação estamos acima do meio da tabela, em termos percentuais, não é? Valores absolutos, para o nosso PIB, não é? Ou para o nosso orçamento de Estado. Os gastos em educação não nos envergonham. Está ali marcado. Mas os gastos em cultura somos o último ou o penúltimo. Ou seja, o mesmo país que faz um esforço na educação para, sempre com os problemas todos que nós conhecemos e todos achamos que há pouco, nas universidades, nas escolas, o orçamento não chega para, nunca chega para tudo, como é óbvio. Mas o mesmo país que, apesar de tudo, nesse contexto, nada chega para tudo, não sai envergonhado na comparação europeia dos 28 com o que gasta em educação, em cultura é enxovalhado completamente. Portanto, não nos venham dizer que é porque não há dinheiro. Claro que se gastassem o que deviam para estar na média europeia, nós continuamos a reclamar, a dizer que não chegava. Mas não podíamos era atirar à cara dos políticos de turno, nos sucessivos governos, que não estavam a investir. Podíamos é dizer que investiam mal, que estava a ser o dinheiro disparatado. Pronto. Não é o caso. Eles, de facto, não investem aquilo que deviam na cultura. Última condição, e termino com isto, que para mim, e na condição em que falo aqui, é a mais cara de todas. Só haverá políticas patrimoniais cidadãs e pluralistas se houver inteligência. Bem, aqui eu escrevi mesmo à maneira italiana, porque não é português, é italiano. Ou seja, a capacidade de refletir com seriedade e espírito crítico e sem concessões. Sem concessões ao obscurantismo dos interesses instalados. E isto é maximamente aplicado aos dirigentes associativos. Não é aos membros das associações em geral, também o é, mas principalmente aos dirigentes associativos. Se um dirigente associativo é arqueólogo, arquiteto ou engenheiro, o que quer que seja, e num determinado momento está a haver um crime patrimonial de que ele conhece porque é técnico da matéria, e diz, é melhor estar calado porque senão não vão-me despedir, ou isto ou aquilo, ele deve-se demitir de dirigente associativo. Não pode continuar a ser dirigente associativo, porque ninguém o obriga a ser. Não é um cargo obrigatório. Mas enquanto o for, tem uma responsabilidade ética que ultrapassa todas as leis perante os monumentos, o bem, digamos, que está em causa, e os seus pares. Que não pode trair de modo nenhum. E, se for preciso, tem que pagar a fatura. E quando se pagam faturas destas, elas não custam nada, devo-vos dizer. E depois, temos de ter uma sociedade civil que não nos envergonhe, de facto, como nos envergonha. Reparem, provavelmente são os últimos slides. No último grande inquérito da opinião pública na Europa, que se fez sobre o património, como é que os cidadãos europeus veem o património, e foi feito no Ano Europeu do Património Cultural, a pedido insistente, de quase a exigência de nós, das associações da sociedade civil, dos tais partes interessadas ou stakeholders, desse ano, nós exigimos que se fizesse, nunca se tinha feito, e o Eurostat promoveu um estudo realmente sério, em todos os países da Europa, sobre como é que os cidadãos respectivos viam o património. Os portugueses, quando eu recebi os resultados, e, aliás, eu estava por a sociedade civil, por os museus, o Guilherme Oliveira Martins estava até como representante do governo português, no mesmo comitê, ficámos os dois envergonhados um com o outro, a olhar um para o outro. Quando vimos os resultados para Portugal. Porque em todas as perguntas daquele inquérito, daquele estudo da opinião pública, proclamativas, nós éramos os primeiros. Está aqui, éramos o segundo a dizer que tínhamos orgulho pelo património nacional, éramos os quartos a dizer que viver próximo do meio patrimonial melhora a qualidade de vida, os quintos aos sextos a dizer que a diversidade do património cultural constitui um valor, os segundos novamente a dizer que o património cultural constitui rede de resistência à globalização. Por aí afora, património cultural cria emprego, património cultural deve ser ensinado nas escolas, património cultural deve ter mais apoio público. Estamos entre os primeiros, no top, dos cidadãos europeus a dizer isto. Bem, e nós ficamos, isto é espetacular. Só que depois vimos a outra face da medalha, em que somos os últimos aos penúltimos, que é tudo aquilo que implica cometimento, compromisso, ação. Não é só falar, não é só proclamar, é realmente empenhar-se na ação. Por exemplo, somos os últimos a dizer que visita regularmente museus
ou monumentos. Eu só digo os últimos agora, que visita um museu pelo menos no último ano, que visita, isto não era só, digamos, cultura no sentido, não era só património cultural no sentido material que estamos aqui a falar, mas que visita concertos, danças, espetáculos, etc., pelo menos um no último ano, fomos os últimos. Os últimos a dizer que temos conhecimento do património cultural em geral. Os últimos a dizer que praticamos atividades de património. Os últimos a dizer que fazemos voluntariado no património cultural. E depois penúltimos, está ali uma série de outros em que somos penúltimos, não é? Portanto, que país é este? Que país esquizofrénico que nós temos? Não é? E poderá ser. Não me venham dizer que são os políticos que têm a culpa. Eles fazem, no fundo, aquilo que nós queremos que eles façam. Portanto, depois eu tinha aqui um conjunto de slides que já não vou entrar pela frente, que era um dos grandes desafios do nosso tempo. Vi aquela apresentação magnífica, fartei-me tirar slides àqueles fluxogramas, não sei como ele chamou, porque vão ser muito úteis, certamente, porque eu sou um grande adepto do digital, nos museus em particular, não é? Mas, ao mesmo tempo que o digo, e você começou por dizer isso, de resto, também tenho as minhas grandíssimas reservas quanto ao digital. Ao contrário do que se pensa, o digital, e nós temos provas disso muito amplas já nos museus do mundo todo e na Europa em particular, o digital não integra, discrimina mais, divide mais do que junta. Basta dizer que em Portugal temos 3 vezes menos acesso à banda larga do que nos países ricos europeus, 3 ou 4 vezes. E se falarmos na África negra, nem pensar. Não é? Portanto, o digital é uma coisa que tem muito que se lhe diga. Por um lado, isto ao nível tecnológico e, digamos, da discriminação económica, social, de classe que estabelece, que é imensa, que é muito grande. Ao contrário do que se pensa, não une, divide. E, em segundo lugar, mais importante do que isto, é que o digital, no dia em que nós deixarmos de ter gosto pelo material, eu acho que nunca vai acontecer, porque nós somos criaturas materiais. E os próprios computadores falam entre eles, não por o digital, mas por linguagem analógica. No momento em que nós deixássemos de ter gosto por ver um pôr de sol ao natural e passá-lo a ver em Photoshop apenas, ou por estar sentado debaixo de uma árvore e arriscar que a maçã nos cai em cima, como no tempo do Newton, no dia em que, portanto, tudo digital, virtual, nesse dia estávamos a regressar há mais de 50 anos atrás a uma utopia que se chamou o Admirável Mundo Novo. Que era isso mesmo, qualquer ditador manipula muito mais facilmente o digital do que o material. E com esta me fico. Boa tarde. Muito obrigada, Dr. Luís Raposo, por esta soberba explanação e inquietação, que é, acho que, uma coisa extraordinária sairmos daqui também inquietados e preparados para refletir sobre o que fazemos, o que ainda não fazemos e o que podemos passar a fazer.